Estamos ao vivo então, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa live número 264 nesta tarde de segunda-feira. Chegamos então para mais uma live. Se estiverem me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem através dos comentários. Hoje vamos falar de mais um tema, que é o tema das camadas da personalidade. Em especial, vamos falar hoje da quarta camada da personalidade, que é aquela coisa do afeto interior. Como eu faço para sair desse centro da motivação, onde tudo é dor, onde tudo é um afeto interior, onde tudo eu estou olhando para aquilo que está acontecendo comigo, com aquele desejo de ser amado, com aquele desejo de ser reconhecido, e o quanto isso acaba me atrasando muitas vezes de evoluir e de amadurecer. Então, para isso a gente precisa fazer uma abertura aqui de olhar para entender como funciona essa ferramenta das 12 camadas da personalidade, né? Então, se a gente for falar aqui, por exemplo, de um profissional médico de saúde, né, que trabalha ali com patologias, um psiquiatra. Então ele está ali fazendo uma avaliação de repente com o seu paciente, né? O psiquiatra ele usa ali como ferramenta, como fundamento, uma ferramenta chamada psicopatologia, que é onde ele faz uma avaliação ali através de 18 categorias, desde atitude, aparência e por aí vai. Através desse exame, né, clínico, ele consegue chegar ali numa conclusão onde ele dá um diagnóstico relacionado ao seu paciente, onde ele, com base no que está escrito lá no DSM, aí ele consegue chegar ali juntando com essa ferramenta da psicopatologia, se a pessoa, sei lá, tem um transtorno de depressão, um transtorno de ansiedade. Agora, quando a gente não está falando de patologias, quando a gente está falando de uma certa motivação, o centro da motivação da pessoa, aí é onde pode entrar e pode ser muito útil essa ferramenta chamada 12 camadas da personalidade, que aí é usada por profissionais que trabalham ali com desenvolvimento pessoal, né? Um filósofo clínico, um próprio psicólogo. Vários psicólogos hoje utilizam a ferramenta das 12 camadas da personalidade, aí sei lá, pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal. E aí, como que ela funciona, né? Através de uma conversa, né? Tu consegue observar ali a vida que a pessoa tem, através das decisões que ela toma, através das decisões que ela não toma também, né? E aí o profissional ali, ele vai tentando categorizar essas motivações dentro de 1 a 12, né? Que são as 12 motivações, as 12 camadas da personalidade humana, né? Então existem algumas motivações muito comuns assim no nosso dia a dia. Por exemplo, algumas pessoas são motivadas a cuidar do seu corpo, outras pessoas são mais motivadas, né? O centro da motivação delas está em manifestar a sua genética, né? Aquilo que a gente herda dos nossos pais. Outro centro da motivação de uma pessoa pode ser querer aprender, não aprender ainda para exercer uma função, né, de uma profissão no mundo, mas aquele aprender ali de curiosidade, de entender aquela fase que a criança tem dos porquês, né? Por quê? E ela está ali como se estivesse ainda se agarrando na parede, ali montando as suas crenças. Ela precisa aprender um pouco por isso. E, por fim, a gente chega nessa quarta camada, que é a camada onde o centro da motivação é se sentir amado, né? Quando a pessoa precisa se sentir reconhecida, né? Ela sente alguma coisa no sentido assim de, poxa, ela tem algum valor, né? É aquele desejo de se sentir valorizado, de se sentir estimado. E aí a gente pode tranquilamente dizer que 90% da população brasileira, se a gente for parar para olhar, francamente, no nosso dia a dia, o centro da motivação da maioria das pessoas é isso, né? Não significa que ela não tenha outras motivações, mas a motivação maior, né, de boa parte das pessoas é essa coisa do afeto interior, o desejo de ser amado, o desejo de ser reconhecido, o desejo que as pessoas me notem, o desejo de que eu seja valorizado, né? Então, sei lá, sempre o velho exemplo que eu trago ali, né? O chefe lá pediu um relatório para a pessoa, e aí, com base nesse relatório que a pessoa traz, o chefe ali deu um feedback, ou seja, negativo, né? Criticando, dizendo que o relatório não foi muito bem elaborado, ou ele fala que o relatório foi muito bem elaborado, que ela fez um bom trabalho. A pessoa, ela fica ali, quando ela recebe um feedback, seja negativo ou seja positivo, ela tem um impacto muito maior, né? A pessoa que está ali na quarta camada, ela tem um impacto muito grande quando ela recebe esse tipo de feedback, né? Porque se o feedback é negativo, ela se sente como se o seu mundo desmoronou, né? Como se tivesse acabado, como se tivesse caído.
Se o feedback é positivo, ela tem um dia mega feliz porque ela foi reconhecida, porque ela se sentiu amada ali naquele momento. Então, a maioria das pessoas estão presas nessa motivação chamada quarta camada, né? Que no fim das contas, se a gente for analisar, esse é um tipo de motivação que é próprio, muito mais próprio para as crianças. As crianças, elas precisam se orientar no mundo com base realmente no ensinamento, no aprendizado, no feedback dos adultos, né? Então, o problema é quando tu já é uma pessoa adulta, né? E aí, sei lá, tua esposa, né? Chega ali para ti e fala, olha, não deixa a toalha em cima da cama. E aí você recebe aquela crítica, né, de alguém que está somente observando a verdade. Você deixou uma toalha molhada em cima da cama e você sente como se aquilo ali tivesse desmoronado o seu mundo. Ai meu Deus, ela não me ama mais, porque ela me critica, porque ela não me compreende. Saiba, você ainda está preso nessa motivação chamada quarta camada, que é quando você leva tudo para o coração. Você não entende simplesmente que uma toalha molhada em cima da cama é uma toalha molhada em cima da cama, que cabe a você chegar ali e tirar, porque a pessoa que te fez a crítica, ela está olhando para uma realidade, que não é correto deixar a toalha molhada em cima da cama, mas não, aquilo ali começa a doer para você, né? Começa a ter uma dor imensa, teu dia estraga, tu já não quer mais olhar e nem conversar com a pessoa. Isso é próprio de alguém que está preso nessa camada chamada, na quarta camada. Então, beleza, Machado, entendi o que é a motivação da pessoa que está na quarta camada. Então, como fazer, né? Primeiro a gente precisa entender que essa, né, é uma das etapas centrais do nosso amadurecimento nacional, né? Qualquer sujeito que consegue declarar hoje, eu sou brasileiro, né, tem que já entender que esse verme chamada quarta camada, chamado o desejo pelo afeto interior, ele cresce dentro dos nossos corações e da nossa cabeça diariamente, porque é dentro desse ambiente que a gente está inserido. Isso é o epicentro do vitimismo, né? Então, como que a gente precisa fazer, né, em relação a isso? A gente precisa, diante de alguém que tem esse centro, né, do afeto interior, o desejo por ser reconhecido, o desejo por ser amado, tudo dói. Se alguém olha torto para mim, eu não olho mais somente com o olhar torto, é alguém que não me ama, é alguém que não gosta de mim. Essa pessoa, de um certo modo, eu falo aqui sem nenhuma insensibilidade, você precisa dar uma chacoalhada nessa pessoa e chamar ela para uma realidade chamada vida. Essa pessoa, por que isso acontece? O olhar dela está totalmente interiorizado, está totalmente olhando para dentro, né? E aí você precisa, se você deixa ela naquele estado, se você começa a expandir aquilo ali, ela vai se meter naquilo ali de um modo imerso e ela não vai mais conseguir sair daquilo ali. Você não pode dar muita atenção, lembra, né? Aquilo que a gente foca expande. Se eu começo a dar mais foco para isso que a pessoa está ali, que é só o mundo interior dela, não tem nada acontecendo externamente que esteja ali de fato machucando ela, você precisa tirar ela dali e fazer com que ela olhe para a realidade chamada vida. E ela entender, por exemplo, né? Uma cara feia me amedronta, né? Ela se torna uma pessoa fraquinha, uma cara feia já é motivo para ela ficar amedrontada, né? Ela está ali diante de uma equação matemática e ela não consegue resolver, ela está ali diante de uma cesta de basquete, ela não consegue acertar, ela começa a colocar que ela não é capaz, né? Os outros têm que vir aqui para me defender, os outros têm que vir aqui para poder me proteger. Ela começa a se tornar uma pessoa assim, que precisa sempre que os outros estejam fazendo as coisas por ela, né? Então ela se acha, no fim das contas, a pessoa que tem por direito receber a atenção das outras pessoas. Isso é um direito meu adquirido, né? As outras pessoas têm que me dar atenção. Essa é própria da pessoa que está ali na quarta camada, né? Quando não, muitas vezes tem que ganhar comidinha cortadinha e servida, né? Se a pessoa não corta a comida e não serve para ela, ela não se sente amada. Isso é uma tendência maldita de achar que o mundo gira em torno do meu umbigo. Isso é próprio de alguém que está ali preso nessa quarta camada, né? E aí, como é que a gente faz um passo para conseguir começar a sair disso e entrar num verdadeiro itinerário de amadurecimento, né? Uma grande evolução, né? E aí onde às vezes as pessoas se perdem, né? Elas querem dar saltos muito eruditos enquanto elas ainda estão presas nesse tipo de motivação. Então, uma grande evolução na escala da maturidade é notar, de fato, o primeiro passo é ganhar consciência que, o mundo não gira ao redor do meu umbigo, né? Mas se ele começar a girar em torno do teu braço, do nosso braço, ao invés do nosso umbigo,
Poxa, observe, eu ainda não estou pedindo, né, que você seja uma pessoa altruísta, que você seja uma pessoa generosa, que você seja uma pessoa intelectual, que você seja um santo. Não, não, não. É algo muito mais básico, né? Ficar falando de santidade, ficar falando de vida intelectual, quando você ainda está nessas demandas da quarta camada, né, dessas demandas miseráveis que eu falo, é papo furado, é história, é conversa para boi dormir, é conversa, né, que no fim das contas é só pose, né? O brasileiro adora uma pose, né? Falar difícil, falar bonito, né? Ele leu ali Machado de Assis, Castelo Branco e já quer falar que nem eles, né? Então, poxa, não é isso, não é fazer com que a pessoa viva de uma pose, né? Poxa, eu vivo aqui levantando uma bandeira, né? Se esse tipo de pose, esse tipo de fala difícil não é o que está no teu coração, isso não vai acessar, né, no fim das contas, o teu coração. Tem que ser realmente de um modo cru, de um modo direto, né? Tentar encontrar o que está no nosso coração e colocar para fora. Então não dá para dar um salto de uma quarta camada, onde eu estou preso num afeto interior, e ir direto, sei lá, para uma vida espiritual, para uma vida intelectual, para uma vida onde eu falo sobre virtudes, sobre valores. Então, quando a gente está preso nessas demandas da quarta camada, onde tudo dói, tudo é uma chaga aberta, tudo é uma demanda exagerada, né? Não vai adiantar falar de espiritualidade, falar de intelectualidade, falar de vida moral, né? O ser humano diante do seu destino, não é hora ainda para falar sobre isso com essas pessoas, né? Isso acaba sendo, no fim das contas, uma coisa que tu não vai fazer. Então, se eu não sei ali, de repente ainda, sair de uma demanda mais básica, né? Olhar, eu não consigo focar numa demanda mais básica, que é aquilo que é quando tu sai da quarta camada e vai para a quinta, que é quando tu começa a testar força no mundo, tu sai de dentro para fora. Por exemplo, a pessoa, sei lá, ela ainda não sabe varrer direito uma casa, ela não sabe trocar uma lâmpada, né? Quando troca o pneu, quando fura o pneu do teu carro, por exemplo, tu liga para o seguro ou tu mesmo vai ali e troca, né? Sem esse domínio básico, todo o resto é pose. Primeiro movimento para eu sair da quarta camada é começar a testar minha força no mundo, é começar a aprender algo e a realizar algo no mundo. Eu paro de olhar para dentro e começo a olhar para fora. O que eu posso me tornar bom? O que eu posso começar a fazer? Está sendo privada de uma... Quando tu ainda não... A gente vê hoje, por exemplo, né, as nossas crianças de hoje em dia, né, os nossos jovens, né, dificilmente a gente vê hoje, por exemplo, uma criança que, sei lá, ela não ralou o joelho, né? Ela nunca sangrou ali na vida, ela nunca levou uma topada no dedão, né? Ela nunca levou um ponto, ela nunca arrancou um tampão do dedo, né? Diferente da nossa infância, né? Sem saudosismo aqui, né? Porque os tempos às vezes são diferentes. Mas o que isso tem relação com o que eu estou falando, né? Quando a gente tá acostumado com esse tipo de ralação, aí entra aquela história da música que eu estava falando, né? O joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Deveria ser o contrário. Quando a gente está acostumado a ralar o joelho, né, a realmente perceber que às vezes tem coisas físicas ali que te doem, mas tu observa e pensa, poxa, vai passar. Um joelho ralado vai cicatrizar, um dedo que está sangrando vai parar de sangrar. Tu começa a se acostumar com essas coisas realmente físicas que vão te tornando mais forte, tu já não dá mais bola para aquelas outras coisas afetivas, para aquelas coisas sensíveis. Agora, óbvio, se tu é privado totalmente de coisas assim, saiba, tu está sendo privado de uma coisa chamada vida, privado de algo que eu chamo que é a verdadeira quinta camada, que é quando você sabe que você resiste a essas situações do mundo externo, e aí tu não fica ali que nem um bibelozinho, né? Que tu não precisa achar que para tu ser feliz tu precisa tomar um café no Starbucks, né? Isso que eu estou descrevendo é a quinta camada, né? Que é um adolescente, que ainda é próprio do adolescente, hein? Tu ainda nem chegou na vida adulta ainda quando está na quinta camada. Tu tem uma forcinha, mas ainda é uma forcinha inútil, mas já é melhor do que tu ficar preso, né? Quando a tua motivação está presa lá naquela dos afetos interiores. A tua motivação é testar força, ainda que tu entre em discussões inúteis, a tua motivação é vencer. Sei lá, tu está discutindo lá com o teu colega ali, adolescente também, 2 adolescentes discutindo, para saber, poxa, qual é o melhor carro que é produzido lá no país tal. Não tem utilidade nenhuma, né? Aquelas pessoas que saíam na rua para fazer ali
uma reclamação lá na época da política, né, que tinha lá a coisa dos 25 centavos, né? Elas estavam ali reclamando dos políticos, mas ao mesmo tempo pedindo ajuda dos políticos, né? O mesmo tipo de pessoas que elas estavam reclamando são as que elas estavam pedindo ajuda, né? É meio que uma força inútil, né? Eu me torno um rebelde ali, mas que não tem, no fim das contas, objetividade nenhuma. Mas já é um indício, né, de que eu estou saindo para fora. As minhas demandas principais já não são mais aquelas do afeto interior, eu já quero testar força. Quando você começa a fazer esse movimento, né, quando você começa a ver, poxa, que o joelho ralou, mas ele cicatrizou, que sangrou e vai parar, depois que você domina isso, aí você começa a pegar essa força e transformar ela em algo útil, que é quando você olha e diz assim, poxa, agora eu já sei fazer coisas, eu já sei resistir a dificuldades, está na hora de eu começar a ter uma força que seja útil no mundo, que aí é quando tu sai do movimento da quinta camada e vai para a sexta, que é quando você consegue exercer uma profissão, que é quando tu consegue articular essa força que tu adquiriu com o mundo, com aquilo que o mundo pode ser beneficiado, né? Que aí é aquilo que eu falo, né? Busca força no sentido de conseguir ser útil, de conseguir oferecer algo para as pessoas. Aí eu me torno, sei lá, um bom vendedor, um bom comunicador, uma pessoa que sabe fazer um bom hambúrguer, né? Para ali servir no domingo para minha família ou para vender no meu comércio, né? É quando, sei lá, eu consigo fazer uma ótima faxina, é quando eu consigo tirar minha carteira e dirigir, eu vou ser motorista, é quando eu passo a ter essa força, ela sai de uma força inútil e vai para uma força útil, né? É aí que eu começo a sair dessa quinta camada e ir para a sexta camada, que no fim das contas eu acho que assim, nós cidadãos comuns, assim, a gente tem como chegar, tem total condição de chegar, né? Que é quando o cara está ali realmente disposto a se sacrificar para poder conseguir criar uma família, para poder ser um bom profissional, para poder, sei lá, viver uma vida de espiritualidade um pouco mais, né, prática, né? Não com aqueles devaneios. É quando a pessoa começa a realmente entrar num processo de maturidade, ela alcança aquele, né, ela toca naquele fio chamado amadurecimento, né? E aí é óbvio, quando você chega nesse nível, quando você consegue, o centro da tua motivação passa a ser isso, o desejo de ter utilidade, de servir as outras pessoas, é óbvio que essas demandas alucinadas, né, de uma solução afetiva do passado, elas passam a enfraquecer. Aí o coração partido, né, que a música fala, ele passa a doer bem menos que um joelho ralado, porque o joelho ralado é uma dor física, é uma dor de quinta camada. O coração partido é uma dor de quarta camada. E veja bem, eu não estou aqui dizendo para sermos insensíveis ou bancar o homem de ferro. É óbvio que um coração partido dói. É óbvio que, por exemplo, um trauma de infância, né? Eu sei lá, eu tive um pai alcoólatra. É óbvio que isso é uma dor, né? Não é aqui bancar o insensível. O problema é que essas demandas afetivas do passado, do qual a gente muitas vezes fica preso uma vida inteira, eles não têm solução, eles não têm um cálculo exato de causa e efeito, né? Como que eu curo um problema de pai alcoólatra na minha infância? Como que eu curo um problema de ter tomado um pé na bunda de uma pessoa se a pessoa não me quer mais? Isso são questões matemáticas incalculáveis, ou seja, por serem incalculáveis não, né? São problemas que não têm como serem resolvidos de forma prática. Então, se eles não têm como ter uma solução prática, eles jamais deveriam ser o centro das nossas motivações, né? Agora, quando eu estou ali preso na quarta camada, eu não consigo resolver isso. Tudo é dor, tudo é uma chaga aberta, e aí às vezes eu até começo a me identificar com isso, né? Porque aí as pessoas vão ali, eu consigo muitas vezes o centro da atenção das pessoas, e aí eu acabo ficando acostumado com aquilo ali, né? O momento em que eu me sinto amado, né? Sei lá, terminou um relacionamento e todo mundo vem ali e começa a me dar uma atenção que ninguém me deu na vida. Aí é óbvio, aí aquilo ali começa a ser gostoso. Aí o que eu vou fazer? Muitas vezes o meu inconsciente vai procurar um próximo pé na bunda, de repente, para que as pessoas me abracem novamente, né? Então, ficar preso nessas demandas afetivas
é próprio da quarta camada e é onde a maioria está presa, onde a maioria das pessoas estão ali presos nessa quarta camada e aí não buscam esse itinerário do amadurecimento que as 12 camadas da personalidade nos trazem, né? Então precisa ser um movimento, né? Não tem como eu sair da quarta camada e ir direto lá para a 10ª camada, para a 11ª, que é a camada ali da intelectualidade, da vida moral, né? Eu fiz uma aula aqui que tem no meu feed que fala só disso, mas hoje a ideia aqui é dar uma pincelada nessa quarta camada para que a gente saia disso, né? Para que a gente faça esse movimento, e esse movimento só é possível quando eu paro de olhar para dentro, para o meu próprio umbigo, e olho para fora. Simbolicamente falando, é a força do meu braço, que ainda está longe de ser uma força de alguém maduro, mas já é muito melhor do que a força do meu umbigo, né? De que quando eu fico olhando e achando que o mundo gira em torno de mim. Então esse é o convite hoje, né? Para que a gente consiga lidar com isso. Essa ferramenta das 12 camadas eu utilizo bastante, né, quando eu estou diante de clientes, diante de demandas de empresa, ajuda muito na nossa comunicação, entender qual é o centro da motivação das pessoas, ajuda muito para que a gente possa ajudá-las e ajuda muito a gente a se conhecer também, entender, né, diante do meu dia a dia, né, onde é que está o meu foco, a minha motivação maior, onde é que dói mais, né, onde é que está ali, onde é que eu acabo colocando mais tempo mais energia, mais tempo da minha vida preocupado em relação a algo. Identificar isso é extremamente importante para que a gente possa amadurecer e para que a gente possa buscar uma vida de maior sentido, tá bom, pessoal? Essa foi a nossa live 264, um pouco mais sobre as 12 camadas da personalidade. Um dia pretendo aí, sei lá, fazer um curso aí somente sobre isso para poder estar trazendo para vocês também. E amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, de manhã, para a nossa live 265. Um ótimo final de segunda-feira a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.